a música da semana aí. No Barradão deu fusão e hoje tem jogão, uma semifinal. O Botafogo com 10 sempre ganha do carro civil normal. Ryan subiu muito e fez gol para o Vascão. Esse empate com o Vasco foi o Verdão. Cuidado com o Verdão! Laia, cafezinho pro Escobar. Laia, cafezinho pro Escobar. É só chegar, cafezinho pro Escobar. Hoje é em São Conrado, rapaziada! Cafezinho ia ser na Ilha do Governador. Falei, não, na ilha não. Portuguesa ganhou do América na Copa Rio, não quero papo, não quero saber. Já tive que dançar e escambau. Gatinha, gatinha, quero ver você fazendo a dança da motinha. Tem a taça, meu irmão. Aqui, presidente. O presidente veio, moleque. Aí. Tem que fazer isso aqui com eles, aqui com eles, ó. Tem que fazer isso aqui com eles, ó. Amassa eles. Fala, Marcelo. Aí. Mostra pra eles que tem pizza. Tá mais calmo, presidente? Pô, tava nervoso no vestiário, maluco. Que isso, meu O que irmão? aconteceu? Vocês me tiraram da dieta, pô. Tiraram, né? A América me tirou da dieta. É pizza! Português é pizza! Português é pizza! Aqui é português! 100 anos de tradição! O Flamengo ainda é líder, mas pode perder pro Palmeiras. Lelelele. Tá com medo do Palmeiras? Com medo do Palmeiras? Não. Claro que não. Tá jogando bem? Libertadores vai ser Palmeiras e Flamengo. E aí? Vai dar mole de novo, vai dar mole. Vice de novo, Andréas. É o que vai acontecer. Ryan é bom, Ryan é bom, Ryan é muito bom. Há motivos para o flamenguista chorar? Por que que há? Um time milionário que fala que é o melhor do Brasil empatou com o Vasco, pô. Ryan! É o nome de uma cabeçada espetacular! Poderia ter saído vencedor o Vasco? Nasce antes, O juiz terminou antes do tempo, né? no ataque do Vasco. No ataque do Vasco, meu irmão. Fim de papo no Maracanã! Antes dos 49, diga-se. Você nem viu o jogo, né, cara? No teu tempo. Você tava bebendo ainda com o título na borda. Churrascão ontem. Fala. Acaba antes de eu fazer isso aqui, você Ai, meu não. Deus do céu, vai ser o cafezinho. Eu te queria tanto. Juiz expulsou mais um. Pro meu fogão tem problema algum. Virou até comum. Ganhar do Galo até com menos um. O Atlético Mineiro fez uma nota oficial dizendo que fez, pro Botafogo quando jogar contra o Botafogo, se entrar com 11, vai ter reclamação. O Botafogo tem que jogar com 10. Mas você acha que essa vitória agora sobre o Galo vai ser uma nova fase do Botafogo? Tá incrível, chama o Galo. 2-0 hoje tá bom. O Canóbio será garçom. Everaldo vai fazer gol. Que dá o 3 pra tranquilizar. O tricolor vai ser feliz. Se quiser pode apostar. O Flusão vai classificar. Fluminense classifica hoje. Vamos amassar igual amassamos o Bahia. Vai, Flusão! Quer um café, moleque? Aí, tá bom, tá quentinho. Algum conselho para Renato Gaúcho, para esse jogo contra o Lanús? Não, manda treina mais chuta gol do Everaldo. Pelo amor de Deus. Vocês trouxeram a taça, o presidente, os torcedores, pizza, trouxeram até o autor do gol do título, meu. Primeiramente, eu vim trazer essa pizza especialmente pra você. Traz pra mim. Segura aí que eu vou comer pizza. E lá, cafezinho pro Escobar. É só chegar, cafezinho pro Escobar. Obrigado, São Conrado! Portuguesa não é pizza! Fica ligado, amanhã, 7h30 da noite, tem Vasco e Bahia em São Januário. Isso é um jogo atrasado da 16ª rodada do Brasileirão. Ana Flávia Nunes, tá sabendo tudo de Vasco, vai contar pra gente agora. Boa tarde, Ana Flávia, tudo bem?
E aí, Escobar, boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, o Vasco fez hoje cedo o último treino de preparação para esse jogo de amanhã contra o Bahia aqui em São Januário. Como você disse, jogo atrasado do Campeonato Brasileiro. E para essa partida, o técnico Fernando Diniz deve manter na zaga o colombiano Carlos Cuesta. Ele foi muito elogiado pelo Diniz depois do clássico contra o Flamengo. Quem não joga é o zagueiro Robert Renan, porque ele teve aquele choque de cabeça no clássico e agora cumpre o protocolo de concussão que exige que o atleta fique afastado de qualquer jogo durante 5 dias. Quem deve ficar com a vaga do Robert Renan é o Lucas Freitas, que estava cumprindo suspensão na última rodada. Dessa forma, então, com o Cuesta e o Lucas Freitas, a zaga do Vasco deve ter mais uma vez uma formação inédita. O Ryan, que foi o grande destaque da equipe no clássico, né, fez o gol de empate do Vasco, ele vai cumprir suspensão amanhã e, com isso, quem deve assumir a vaga dele, ganhando chance como titular, é o Andrés Gomes. Lembrando, né, que o Vasco precisa vencer para subir na tabela, porque está em 16º lugar, é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Escobar. Ana Flávia, a repórter que não falha. Um abraço para você, Ana Flávia, falando de Vasco da Gama. Esse jogo atrasado de Botafogo e de Vasco, o Vasco pegando Bahia e o Botafogo pegando Grêmio. A gente vai com o VTzinho agora mostrando os preparativos para esse jogo. Quem joga nesta quarta-feira, também em rodada atrasada do Brasileirão, é o Vasco. O Cruz Maltino enfrenta o Bahia em São Januário e quer aproveitar o mau momento do adversário, que não vence há 3 jogos, para conseguir se distanciar da zona de rebaixamento. Para o jogo em casa, o Gigante da Colina pode contar com Tietê como reforço. Lesionado desde o mês passado, o meia já treinou em campo e pode ser uma peça para o técnico Fernando Diniz, que precisa mudar o time que jogou contra o Flamengo no domingo. Diniz não poderá contar com Robert Renan, ainda seguindo o protocolo de concussão, nem com Ryan, suspenso após o 3º cartão amarelo. Lucas Piton permanece em recuperação de um edema na panturrilha e Nuno Moreira também é dúvida, com uma entorse no tornozelo. O Vasco está em 16º lugar, com 24 pontos. Depois do empate por 1-1 com o Flamengo no domingo, o Vasco recebe o Bahia em São Januário nesta quarta-feira, às 7h30 da noite. Acho que esse jogo de hoje traz muito aprendizado pra gente. O jogo de quarta é muito importante pra gente. A gente tá precisando ganhar pra sair da parte de baixo da tabela. Então o jogo de quarta é muito importante pra gente sair vitorioso de lá. O zagueiro Robert Renan desfalca o time seguindo o protocolo de concussão após a partida contra o Flamengo. Por outro lado, Lucas Freitas retorna de suspensão. Piton deve continuar fora e Tietê ainda é dúvida. Tô vivo. Tá tonto? Tô. Quanto tá o jogo? Nem sei onde eu tô, pra saber. Vamos sair. Ele tá bem? Não tá, irmão. Não tem como. Não dá. Não tem como, irmão. Você não sabe nem onde tá. Vem comigo. Vem comigo. Eu quero jogar. Não tem como. Eu tô bem. Não tem como. Não dá pra esperar um pouco, doutor. Não tem como esperar, eu posso. Doutor, eu quero jogar. Deixa eu jogar. Não dá, eu já vi, não dá. Ele caiu apagado. Tá, mas agora eu já consigo, eu quero jogar. Mas ele voltou. Tá consciente. Não dá, velho. O Vasco da Gama e o Rodrigo Brandão têm as informações aqui na Transa. Beleza, Vegeta. E o Vasco encerra hoje a preparação visando a partida contra o Bahia amanhã, 7h30 da noite, em São Januário. Essa partida é atrasada, da 16ª rodada do Brasileirão. E o técnico Fernando Diniz, na atividade de hoje, vai definir a equipe. Ele tem um problema, a ausência do Robert Renan, que saiu do clássico depois de chocar a cabeça com o Barro, seu companheiro de time. O protocolo de concussão foi acionado, sendo assim, ele tem que ficar 5 dias sem jogar. Por isso, ele vai perder esse confronto diante do Bahia. O Lucas Freitas retorna de suspensão. Ele não atuou contra o Flamengo. Sendo assim, ele deve formar a dupla de zaga ao lado do Carlos Cuesta. Por mais que o Lucas Oliveira tenha feito uma partida ok contra o Flamengo, mas ele ainda está atrás da fila. Agora, desfalque de peso, será o Ryan. O jogador recebeu o 3º cartão amarelo no Clássico dos Milhões e também vai ser desfalque na quarta. O jogador vive um grande momento, foi muito elogiado pelo Fernando Diniz na coletiva após o Clássico, mas não vai poder jogar.
Sendo assim, ao que tudo indica, o Andrés Gomes, o colombiano, deve herdar essa vaga na ponta direita de ataque. No mais, o time deve ser o mesmo que enfrentou o Flamengo. Sobre os jogadores que estão lesionados, o Lucas Piton, Tietê e o Thiago Mendes, os dois últimos podem surgir como novidades na lista de relacionados para quarta-feira. No entanto, nenhum dos dois deve começar como titular, até porque o Hugo Moura e o Barros, ao que parece, é a dupla de volantes escolhida do técnico Fernando Diniz para a sequência da temporada, mesmo com a recuperação do Tietê. Valeu, Vegeta? Valeu! É o Vasco da Gama que entra em campo também com transmissão da Transamérica. Aí sim, o Vitor Costa com o Gabriel Farias nesse jogo. Vasco enfrentando o Bahia em São Januário a partir das 7 da noite, com comentários do Gabriel Farias e reportagens do Léo Pinheiro e narração do Vitor Costa, repetindo a equipe inicial com o Léo. Farias, sobre Vasco, você acha que agora o torcedor está mais tranquilo depois de ter visto o time ter uma atuação à altura contra o Flamengo? Não está, porque o torcedor já viu esse filme se repetindo ao longo da temporada. O Vasco faz uma partida boa e não dá sequência. Vasco mete 6 no Santos. Pô, é motivo maior para ficar otimista? Aí o Vasco engata uma derrota para o Juventude com futebol mequetrefe e depois uma derrota para o Corinthians em pleno São Januário. O Vasco, ele infelizmente não dá sequência. Por exemplo, eliminou o Botafogo dentro do Newton Santos pela Copa do Brasil, luta, entrega à disposição, avança nos pênaltis, que maravilha, que delícia. Domingo seguinte, entrega um resultado para o Ceará dentro de São Januário. Chegou o momento de, enfim, acabar com essa sina, com essa situação que vem atrapalhando o Vasco. Chegou o momento de voltar a vencer em São Januário. O Bahia é um adversário acessível, sim. A essa altura da temporada é acessível. Olhar para a tabela do Bahia e imaginar que é um time que luta contra a Libertadores pode gerar um certo medo e jogar um certo favoritismo para o outro lado. Porém, o recorte recente não indica o Bahia tão melhor do que o Vasco. Vou além. Me parece um Vasco até mais confiante do que o Bahia nos últimos jogos. Com exceção dos jogos da Copa do Nordeste, em que o Bahia levantou um título que era meio óbvio, a equipe do Rogério Ceni vem derrapando. Está sendo contestado o Rogério, muito cobrado. Bahia meio que se desplugou na temporada, deixou o Fluminense reverter um resultado em Copa do Brasil, perdeu um jogo para o Cruzeiro dentro da Fonte Nova, não vem ao Rio de Janeiro com conforto. Cabe ao Vasco explorar isso, cabe ao Vasco explorar também um adversário que chega apertado para esse jogo atrasado. Chegou a hora de vencer, cara, chegou a hora de voltar a conquistar 3 pontos em São Januário. Não dá pra adiar novamente dessa sequência aí que muita gente pregou como a sequência da morte, com Flamengo, Bahia, Cruzeiro, Palmeiras. Esse é um jogo mais tranquilo. Agora, tem que repetir algo próximo do que foi contra o Flamengo. Se for naquele nível de atuação, não vou cravar aqui que vai ter vitória, seria leviano da minha parte, mas vai estar muito mais próximo de um resultado positivo. Pois é, o João Paulo Vascaíno, que sempre participa com a gente, obrigado pela moral e audiência, falou que o Vasco vence por 2-0 o Bahia. Você que cobriu o jogo desse clássico dos milhões, o último, o que você acha que o Vasco pode melhorar taticamente ou tecnicamente para chegar a esse resultado em casa e ter essa sequência, Farias? Eu acho que a atuação do ponto de vista tático foi uma atuação bem interessante. Seriam poucas coisas a serem corrigidas. O Vasco foi um time que se protegeu bem. Acho que são mais elogios até do que críticas a serem realizadas. Uma das minhas críticas era em cima da proteção ao sistema de defesa, a linha de zaga. Não é a volta do Hugo Moura que melhorou isso? O Hugo Moura, junto com o Barros, os dois fizeram uma partida bem legal. Alinhado, a gente e o Hugo Moura. O Hugo Moura, ele assim... Tomou cartão? Acho que não, cara, não tomou. Que isso, Gão? Posso conferir aqui, mas não tomou cartão. Cadê a meta, cara? O Hugo Moura é um jogador importante nesse sentido. Marcou fofo, cara. Eu acho que é manter mais ou menos esse desenho. Existe um problema que não necessariamente o Diniz tem culpa, mas ele vai ter que resolver, que é a suspensão do Ryan e é a ausência do Robert Renan pelo protocolo de concussão. São jogadores que vão fazer falta, jogadores que acrescentam qualidade. O Ryan talvez nesse momento seja o grande jogador do Vasco, então faz falta, mas também não vejo nenhum grande drama em relação a isso. Me parece que vai ter que ser um Vasco também com uma postura um pouquinho diferente, né? Não dá, no jogo contra o Flamengo, até por questões óbvias, o Vasco ele tem que esperar um pouco mais. Em um determinado momento do primeiro tempo até conseguiu, de certa forma, equilibrar a posse de bola com o Flamengo. Jogou, o Vasco jogou. Contra o Bahia, essa postura de tomar a iniciativa vai ter que partir muito do Vasco, né? Porque joga dentro de casa. O Bahia vem pressionado, mas o Bahia sabe também que o Vasco tá com esse histórico ruim dentro de casa. Então pode se fazer de morto
aqui no Rio de Janeiro. É um ponto, assim, a postura muda um pouco. O comportamento do jogo do Flamengo para esse jogo contra o Bahia tem que ser um pouquinho diferente, pelo fato do Vasco estar dentro de casa jogando contra um adversário que é muito mais acessível do que o Flamengo. Agora, pontos a serem corrigidos, eu prefiro entender que o Vasco tem que reproduzir aquilo que fez contra o Flamengo. Nem sempre consegue reproduzir integralmente, mas se aproximando daquele nível de atuação muito mais próximo de um bom resultado. Se é Vasco